como está a sua caminhada cristã. Você tem caminhado bem? Você tem obedecido? Você tem servido a Deus da maneira que Ele aprove? Da maneira que o Senhor tem requerido com que cada um de nós o sirva, o adorando em espírito e em verdade? Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Graça e a paz, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar com você sobre a caminhada cristã. E eu já começo com essa temática fazendo uma pergunta: como está a sua caminhada cristã? Você tem caminhado bem? Você tem obedecido? Você tem servido a Deus da maneira que Ele aprove? Da maneira que o Senhor tem requerido com que cada um de nós o sirva, o adorando em espírito e em verdade? Hoje eu gostaria de falar sobre o Egito, a saída do Egito, as negativas e as propostas que o faraó fez para Moisés na saída do povo do Egito. Muitas propostas foram de maneiras totalmente enganadoras, ou melhor dizendo, todas as propostas que foram feitas a Moisés eram com o objetivo de que o povo não saísse do Egito. Você está parado no Egito? Você tem tido coragem de se manifestar de uma maneira que agrada a Deus? O Egito ele tem uma representatividade de um local sem Deus, um local sem vida, um local seco, um local que você apenas irá desfrutar das migalhas que o faraó irá lhe proporcionar. Mas o que Deus tem para nós é muito maior do que isso, é muito maior do que essas migalhas, mas é o alimento, um alimento que vai satisfazer toda a sua vontade, todos os seus desejos, que irá te alimentar fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Não uma felicidade transitória que o mundo nos propõe, mas uma felicidade eterna, que é estar e permanecer na presença do Senhor. Nós vamos observar algumas ciladas aqui que o faraó fez para Moisés e que, com certeza, se nós não estivermos atentos, nós iremos cair nessas ciladas também. Primeira cilada, o faraó disse: Moisés, você pode celebrar a Deus aqui mesmo no Egito. Não vamos incomodá-lo. Você tem a oportunidade de conduzir o seu povo à sua adoração, adorar o seu Deus aqui dentro. Isso significa servir a dois senhores, é uma falsa adoração. Isso significa não se despir da roupagem velha e continuar com os mesmos hábitos, uma vida religiosa. A segunda cilada que o faraó ele fez para Moisés, ele diz para Moisés: pode ir embora, mas não vá muito longe, fique perto do Egito, para que quando você vier a precisar, você volte. Ou seja, além dele adorar a dois senhores, ele estaria sempre perto do Egito. Em alguma futura necessidade, ele voltaria para trás, ao invés de olhar para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Ao invés de ser persistente, resiliente na sua caminhada, durante as dificuldades, as lutas, ele iria voltar. Ou seja, ele continuaria sobre os domínios do faraó. Significa não desligar totalmente do Egito. Significa que toda vez que você precisar, você volta para trás. Significa que você não confia totalmente no amor e na graça de Deus. Significa que você não confia totalmente na direção do Espírito Santo de Deus na sua vida. E você se apega, fica aprisionado às coisas que o mundo tem proposto para você como uma regra de fé e prática. E nós sabemos que a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Palavra essa que muda, que transforma, que restaura, que endireita os nossos caminhos e nos direciona para o caminho que o Senhor preparou para cada um de nós. Mas o faraó ainda faz a terceira cilada. Ele diz para Moisés: Moisés, as crianças e as mulheres ficam e vocês podem ir. Isso aqui é uma tentativa de desconstrução dos laços familiares em benefício próprio. Uma das grandes ciladas que Satanás tem soltado no mundo moderno, nessa pós-modernidade, é a desconstrução familiar. É que você abandonasse o seu lar, que você abandone o seu lar em benefícios próprios, com uma vida relativista, uma vida humanista. Você não prestigiar a sua família, você não prestigiar o seu cônjuge, você não prestigiar os seus filhos e você dar crédito apenas às coisas que estão à sua frente, que irão proporcionar
uma felicidade transitória. É você trabalhar mais do que se deve trabalhar. É você valorizar mais as coisas do que a vida da sua família, a vida do seu cônjuge, a vida dos seus filhos. É você não ter tempo para a sua família e ter tempo apenas para o mundo, para o seu trabalho, para a sociedade pela qual você está vivendo. Não que isso seja errado, que nós não devemos planejar, que nós não devemos ter anseios dentro das nossas empresas, do seu trabalho, da sua faculdade, de onde quer que você esteja. Mas valorize a sua família, valorize a sua esposa, valorize o seu esposo, valorize os seus filhos, tenha momentos peculiares juntamente com a sua família. Essa é uma tentativa, uma tratativa de desconstrução familiar da parte de Satanás com o povo de Israel. Mas existiu ainda uma quarta cilada. O faraó diz assim: os animais ficam e vocês podem levar as crianças e as mulheres. Observam que em todas as tratativas do faraó, ele queria que algo ficasse para trás. Ele não queria que o povo de Israel saísse na sua totalidade, mas que algo ficasse para trás como uma forma de estar sempre ligado Israel com o Egito. Mas Moisés é muito enfático na sua decisão e diz: não vai ficar sequer uma unha. Nós iremos marchar rumo à terra prometida e não vai ficar uma unha sequer aqui no Egito. E eu convido você a fazer isso, que nós possamos continuar na nossa caminhada cristã e que não vai ficar uma unha sequer no Egito. Como eu disse no início da mensagem, o Egito tem uma representatividade de um mundo sem Deus, porque nós estamos marchando rumo à terra prometida, onde nós continuaremos a desfrutar da graça e do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa semana, por essa manhã. Pai querido, fala aos nossos corações, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu amor e a Tua bondade. Continue derramando a Tua graça na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja, de cada ouvinte. Que o Senhor continue fortalecendo para que continuemos firmes, ó Deus, na nossa caminhada. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe e até amanhã com o próximo Café com Deus.